e a todas. Desde já, agradecemos a presença de cada um de vocês. Obrigada por estarem nessa noite tão especial. Sejam muito bem-vindos ao evento de conscientização em comemoração ao Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo. Hoje estamos reunidos para refletir, aprender e principalmente para celebrar a diversidade e a importância da inclusão. Este evento está sendo realizado pela Câmara de Vereadores de Canelinha em parceria com a Secretaria de Educação do nosso município. Sendo assim, marcando um momento crucial. Sabemos que todos, sem exceção, devem se unir para tornar uma sociedade mais acolhedora e empática para com as pessoas no espectro autista. Gostaríamos de registrar a presença dos vereadores Clodoaldo, Jackson, Eloir, o Lico. Muito obrigada pela presença. Gostaríamos também de registrar a presença da nossa segunda-dama, Josiane Benevenuti. Seja muito bem-vinda. E gostaríamos também de registrar a presença de todas as diretoras, professoras e professores, também toda a comunidade familiar e a imprensa que se faz aqui presente. O Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo é celebrado atualmente no dia 2 de abril de todo o ano. É uma data que nos convida a refletir sobre as diferenças e a criar um mundo mais justo e inclusivo. Em muitos lugares ao redor do mundo, o azul é o símbolo da luta pela inclusão das pessoas autistas. E hoje, aqui, somos parte dessa grande rede de conscientização. A conscientização não deve se limitar a uma data somente, mas ser algo diário, um processo contínuo de transformação que envolve todos nós, desde as instituições de ensino até as famílias, os profissionais da saúde e a sociedade como um todo. Através da união da Câmara de Vereadores e da Secretaria de Educação, hoje temos a oportunidade de reforçar a importância da inclusão e de nos educarmos sobre como podemos trabalhar o individual e coletivamente, colaborar para que as pessoas autistas tenham seus direitos respeitados e suas vozes ouvidas. É com grande alegria e respeito que iniciamos esta cerimônia hoje. Teremos uma noite muito produtiva e também muito positiva. Mas antes disso, nesse momento, chamamos a nossa secretária de Educação, Fernanda Dias Jacinto, para também fazer o seu pronunciamento. Boa noite a todos. Vereador pode gostar muito daquele lugar lá, mas não me cabe, então eu vou falar daqui. Combinado? Desde já, muito obrigada pela presença. Para a gente ser breve no nosso comentário, eu tenho aqui hoje o pensamento de que estamos juntos pela mesma causa. Todos nós, pais, professores, comunidade, alunos, nossas crianças, os jovens, até mesmo aqueles que foram diagnosticados depois da fase adulta, acredito que desejam
que toda a nossa comunidade consiga conviver, consiga aprender, consiga entender e, sobretudo, respeitar as diferenças da nossa cidade. Se em lugar nenhum a inclusão ainda foi realizada, que a gente possa dar o primeiro passo para que aqui a gente possa se tornar um exemplo. Só que esse exemplo começa dentro da nossa casa, ele não começa dentro da nossa escola. Por isso que unir a família e a escola hoje para a gente é tão importante. Quando a gente vê um lugar desse cheio de pessoas, por causa de um nome lançado na internet, que se chamou autismo, à medida que o nosso coração sente muito por tantas dores que as famílias passam, que os autistas passam ainda nessa sociedade, nós também ficamos muito felizes, porque a comunidade disse sim. Eu confesso para vocês que hoje, quando eu conversava com as meninas da educação sobre a quantidade de professores que viriam até a Câmara de Vereadores, eu pensei assim, cadê o presidente? Eu vou fazer todas as palestras aqui, porque os professores vieram. E assim como a gente precisa da família, nós, que somos da escola, precisamos cada vez mais dos professores. A gente tem ideias, a gente tem formação, a gente tem capacitação, a gente tem um trabalho, nós temos o atendimento educacional especializado na nossa rede, mas se o professor não acolher, não fizer e não trabalhar pelo autista, assim como, claro, pelos outros alunos, todo o nosso esforço não vai valer a pena. E o professor, ao saber, precisa capacitar e ajudar a merendeira, serviços gerais, a diretora, a comunidade escolar e os amigos que estão naquela sala, para que a gente possa, então, começar a nossa diferença, a nossa transformação. Eu digo muito nos nossos encontros com os professores que, para mim, o mundo se resume em uma frase. Enquanto mãe, se fizer com aquela criança o que eu gostaria que fizesse com o meu filho, tudo estaria resolvido. Porque se for mãe de verdade, com M maiúsculo, pai de verdade, que acompanha, que acolhe, que faz a diferença na vida de uma criança, nós jamais faremos para tentar errar. Todos os dias a gente vai dar o nosso melhor tentando acertar. Vamos errar, talvez por falta de conhecimento, talvez por inúmeros outros motivos, mas a nossa tentativa, baseada no respeito e no amor, vai fazer com que a gente faça a diferença na vida das nossas crianças. Então eu tenho 2 grandes pedidos só. Primeiro, para as famílias. A escola não dá conta de nada sozinha. Se nós ficarmos sozinhos, nós, que eu digo nós professores, nós da comunidade que trabalhamos no dia a dia na escola, nós não vamos conseguir desenvolver o nosso trabalho. Porque assim como todas as outras crianças, o autista precisa de reforço, de empatia, de cuidado, de deveres feitos, de alimentação, de atenção. Ele é uma criança para a nossa rede, que daqui a pouco será um jovem do mercado de trabalho, adulto, que vai tocar essa sociedade lá na frente. E aos professores, pensem sempre dessa forma. Se fosse o teu filho, como é que você gostaria que ele fosse atendido? Porque daí vai dar certo, não tenho dúvidas. Quando a escola chamar a família, por favor, apareçam na escola. Hoje nós temos na rede 40 crianças autistas diagnosticadas. Só que nós temos outras, muitas, mais de 40, em processo de diagnóstico. A gente não sabe como vai vir esse diagnóstico para a gente. Quando nós chegamos na rede, há 4 anos aqui atrás, a gente tinha 4. 4. Hoje nós temos 40, com laudos na nossa mão. Todos precisando de coisas e ações diferentes. Porque assim como nós, ditos típicos, precisamos de coisas diferentes, as nossas crianças também têm as suas diferenças. E é impossível que o professor sozinho dê conta de todas as diferenças. A família entende essa criança, a família sabe como dorme, como acorda, como é que ele come, se não come, se é verbal, se não é verbal, se ele consegue se comunicar através de uma via de fala ou não. Por isso o nosso elo, a partir de hoje, precisa mudar. E cada vez que vocês procurarem a escola também precisa atendê-los. E muitas vezes eu também sei que a escola falha, porque tem inúmeras demandas dentro de uma unidade escolar. E quando falhar, porque nós somos humanos, procurem mais uma vez. Cheguem até a direção da escola, cheguem até o professor, cheguem até a secretaria. Prometo que a gente não morde. Os professores sabem disso, embora elas também tenham os seus receios. A gente não morde. A gente quer o mesmo que vocês querem. Dar conta
da vida social humana e especialmente de uma vida baseada em respeito para toda criança e todo jovem da nossa cidade. Por isso, muito obrigada por estarem aqui. Aos professores, às gestoras, a minha gratidão de coração. Eu fiquei muito feliz quando eu vi que vocês abraçaram o dia de hoje. Gostaria, claro, que em vez de 1/3, como estamos aqui, né, que toda a rede tivesse vindo. Porque quando a gente entende que depende de mim a mudança desse mundo e não só do poder público, a diferença começa lá dentro da minha casa e eu tendo a ser uma pessoa mais feliz também. Então, obrigada de coração, que a gente tenha uma noite muito proveitosa junto. Obrigada, presidente, a você, a toda a equipe da Câmara, a Janária, que me procurou também. Eu sei que o Júnior vai falar depois também, mas eu estava agora numa reunião com o prefeito Diogo, trago o abraço dele, porque ele está numa reunião de prefeitos aqui da região, por isso que ele não está aqui. E muito obrigada, que a gente possa construir juntos um espaço de respeito para cada um, que precisar ou não da nossa ação enquanto ser humano. Muito obrigada. Muito obrigada, secretária. Essa parceria realmente hoje, nesse dia, é fundamental e especial. E é assim, como já foi dito aqui, juntos chegaremos e avançaremos com eficácia. Gostaríamos também de registrar a presença de todos os secretários municipais que se fazem presente, em especial a nossa secretária da Saúde, Vanilda Rebelo, e também o nosso diretor do hospital, André. Sejam bem-vindos neste evento. Ainda representando o Executivo, essa parceria junto com o Poder Legislativo, chamamos agora para também fazer o seu pronunciamento o nosso vice-prefeito Antônio Carlos Machado Júnior. Obrigado. Vou aproveitar a oportunidade de falar daqui, já que a Fernanda abriu o caminho. Pessoal, quero dar uma boa noite a todos. Vejo que as mulheres normalmente são maioria quando se trata de assuntos de saúde, mas vejo muitos homens, parece que os homens estão participando um pouco mais, isso é muito bom. Mas cumprimentar todas as mulheres. A Fernanda já colocou, Fernanda, vamos fazer uma defesa, elas não só participam aqui na Câmara, mas participam sempre, as professoras que estão aqui, as nossas coordenadoras, elas sempre participam e eu tenho certeza que a nossa educação vai tão bem, o IDEB é tão bom, a qualidade do ensino é tão boa, muito pela participação delas, pelo compromisso delas e pelo conhecimento que elas vão adquirindo em eventos como esse. Cumprimentar todos os nossos vereadores, em especial o presidente Leandro, e todos que se fazem presente, o Lico, o Clodoaldo, o Jackson e a Janaira, hoje formada a maioria, presidente. Mas é importante vocês estarem aqui, não só para abrir a casa do povo, para o povo, mas também por entenderem a motivação e a importância do assunto. E a presença de vocês é fundamental, porque daqui a pouco vai bater nessa casa, vai chegar nessa casa projetos, assuntos, deliberações que trazem respeito a essa matéria e vocês vão estar cada vez mais preparados para discutir, para debater e para melhorar a vida das pessoas. Então, com muita satisfação, participo hoje, iniciando as minhas palavras, trazendo do prefeito Diogo, Fernanda já colocou, um forte abraço. O prefeito ainda vai tentar chegar aqui no evento, mas nós tínhamos uma reunião dos prefeitos lá em Tijucas, né? Então nos dividimos, cada um vai numa função, importante ele estar lá, importante eu estar aqui representando o Executivo. E um Executivo que se posiciona muito fortemente em todas as questões, e nessa não podia ser diferente. Eu sempre uso o termo equidade. Por que que a gente fala em equidade? Porque quando a gente fala em igualdade, é chegar, a Fernanda, como secretária de Educação, vai chegar para todas as crianças do município e dizer, olha, vocês são todas iguais, cada uma vai ter o seu lugar na sala de aula. Ótimo, que se faça isso. Mas quando se fala em equidade, é dar àquelas que mais precisam, mais atenção. É dar a atenção diferente àquelas pessoas que são diferentes. Porque nem todos somos iguais. E às vezes nem todos temos a capacidade de chegar onde a gente quer chegar. E onde a gente deseja que cada cidadão de Canelinha vá chegar.
Então, para essas pessoas especiais, a gente tem a obrigação de dar uma atenção especial. Às vezes, a verdade entristece a gente, porque quando a gente sabe que a gente tem 40 alunos com laudo e mais alguns encaminhados, a gente toma um susto de realidade, porque é mais um desafio. E a gente fica triste por ter essas crianças. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma responsabilidade. A verdade nos traz o compromisso de agir, de trabalhar e de fazer a diferença para essas crianças e para essas pessoas. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês pela participação. Que venham, vereadora, muitos e muitos, eu sei que você é uma entusiasta desse assunto e de tantos outros, que a gente possa estar sempre discutindo, sempre debatendo e trabalhando para melhorar a nossa Canelinha. Obrigado, boa noite a todos. Obrigada ao nosso vice-prefeito. Suas palavras sempre nos enchem o coração de alegria, e é esse comprometimento que a gente precisa e de forma urgente nessa pauta. Muito obrigada. E agora também para dar as boas-vindas a todos nessa casa, o nosso anfitrião, o nosso realizador do evento, junto com os demais vereadores. Vem para cá, nosso presidente, Leandro Mafra. Boa noite. Vou seguir o José. Pode ser também. Então eu vou trocar, até porque está alto. Boa noite a todos. É uma alegria para mim nessa noite receber toda a equipe de educação, uma grande parte. Quero agradecer à secretária Fernanda, que quando levei essa ideia para ela, essa proposta, já aceitou e somamos forças para fazer com que isso aconteça. Aqui eu acredito que está uma grande parte de pessoas que cuidam dos nossos filhos, pessoas que acabam criando nossos filhos, digamos assim. Hoje a correria começa desde cedo na creche, todo mundo, então, vendo aqui muitas pessoas que passaram como professoras de meus filhos e ainda muitas, ainda hoje, dão aula para meus filhos. Esse evento aqui eu faço mais como pai. Eu sou um pai de uma criança autista. A gente diagnosticou com 2 anos de idade, o Matheus, um presente na nossa vida, e sempre tinha em mente de quando tivesse a oportunidade de fazer nessa cidade uma diferença, eu digo, se eu não conseguir algo melhor para o meu filho, como eu posso defender uma bandeira ou uma causa dessa? E não vou deixar de passar em branco esse mandato. Eu sempre digo que eu estou vereador, mas um dia eu não vou estar aqui, um dia eu não vou estar na política, mas eu vou continuar sendo o pai do Matheus, uma criança com autismo que vai se tornar um adulto, e a gente quer ajudar de qualquer maneira, a todo custo. A gente sabe que não é fácil, é uma bandeira que ainda não é tão debatida na nossa cidade, mas quero aproveitar o evento nessa noite para convidar especialmente toda a equipe da educação, da saúde, todos os colaboradores e também os pais e mães de autista, em dizer que tive essa semana uma reunião com a AMA da Tijuca, aonde fui muito bem recepcionado, buscando conhecimento, e nós vamos fazer a criação do AMA na Canelinha. Vamos começar com as reuniões, vamos fazer todo o estatuto, tudo dentro da legalidade, tudo certo. Temos pessoas já vendo isso para nós, e eu sempre falo que ninguém consegue fazer nada sozinho, é somando forças, e eu preciso da ajuda da equipe da educação, da saúde, dos pais, das mães, porque eu sempre falo que a educação tem a responsabilidade de educar, mas os filhos são nossos. Então, os primeiros a levantar essa bandeira e se preocupar em fazer isso acontecer, precisa ser nós, pais e mães de autista, para conseguir assim entregar o melhor para nosso filho, e que nosso filho possa entrar no mercado de trabalho, que essa criança vai crescer. Hoje a gente vem de uma geração, quando se fala de autismo, muito mais os novos, porque não tinha diagnóstico, mas a gente sabe que
tem aumentado cada vez mais. Nós temos 2 milhões de autistas no Brasil. Nós temos, a cada 44 pessoas que nascem, uma nasce com autismo. Em breve nós vamos estar próximo de 5 milhões de autistas. E não podemos deixar de lado essa causa. E eu conto com vocês. Não quero me alongar, quero agradecer a Deus, a presença de todos, e sempre pensando no bem da população e na causa de nossos filhos e nossas crianças, nossas pessoas que querem o melhor e precisam o melhor para viver no dia a dia. Eu sempre falo, o autista não está só na casa da família que tem. Ele vai chegar no comércio, ele vai chegar no estádio de futebol, e a sociedade precisa estar preparada para entender o que é o autismo e entender aquela criança, e não julgar. A gente, como pai, às vezes passa por alguns momentos que não é fácil, né? Com a questão de irritabilidade com o barulho, com o som. Por exemplo, o Mateus veio a esse evento e com 15 minutos tivemos que levar ele em casa, porque ele não quer muitas pessoas, e cada um tem um jeito. O autismo não tem um diagnóstico exato, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua maneira de se expressar. Então, conto com vocês, com a força de Deus, com a determinação de como pai. Quero aqui agradecer minha esposa, que é uma parceira nisso, que é um sonho dela, de criar o AMA. Eu sempre digo que o sonho dela virou o meu, que nós temos um propósito só, que é ter dias melhores para nosso filho. Muito obrigado e que Deus abençoe todos nós, e uma ótima palestra. Muito obrigada, presidente dessa casa. Obrigada também pelo sim, o seu sim, o sim dos demais vereadores, porque nós que estamos no 4º mês no nosso mandato, mas ainda é muito presente a força, e acredito, conhecendo a índole de todos que se comprometeram com seus eleitores, essa era a pauta urgente que nós ouvíamos nas casas de muitas pessoas. Casas que não tinham o filho autista, mas que já se sensibilizavam para a causa. Muito obrigada, vereador, obrigada aos demais, e nós estamos aqui à disposição. E prova disso, queremos registrar também, novamente, porque a partir de agora é que está sendo transmitido na nossa Rádio da Cidade, 98.3, agradecer o Carlinhos Trindade, que vai estar transmitindo esse evento. A pedido, na entrevista, na conversa com o presidente, uma pessoa, uma ouvinte, pediu para que fosse transmitido, porque ela não poderia vir até aqui. Então, isso, vice-prefeito, é equidade. E nós estamos aqui também por você de casa. E como prometido nessa noite, uma noite proveitosa, e é nela que nós depositamos a nossa confiança. Ela que já é uma amiga da cidade, a nossa fonoaudióloga Estela Ribeiro, que irá proporcionar um olhar detalhado sobre a comunicação no espectro autista, as suas particularidades e, o mais importante ainda, as abordagens e as intervenções que podem contribuir para o desenvolvimento das habilidades de comunicação e interação. Com a fala, nesse momento, a nossa protagonista da noite e profissional especializada, através da sua experiência, irá nos contribuir significativamente. Vem para cá, nossa amiga canelinense, seja muito bem-vinda, Estela Ribeiro. Achei que aqui ele ficava mais baixo. Então, boa noite. É uma honra. Primeiro, né, Fernanda, muito obrigada por esse privilégio de ser chamada canelinense. Olha que palavra difícil, que até a fonoaudióloga aqui se embabaca. Então, eu tenho um carinho gigante por essa cidade, isso é fato. Então, vamos lá. Para mim, quando me convidou a
Natasha, me convidou, falei, tu quer que eu fale sobre o quê? Porque, então, acho que agora a gente pode aqui dizer que, depois de tantas falas, não falaremos de flores, certo? Eu acho que a gente tem que ser muito claro em relação a isso, porque senão a gente vai ficar falando sobre um mundo de Bob fantasia, e que não é um mundo da vida real, das nossas crianças, que precisam de muito suporte, das nossas famílias, e aí a gente precisa ser muito claro, a gente precisa dar nome aos responsáveis e a quem paga essa conta, e essa conta está sempre, 99,9% das vezes, na conta de uma mulher, certo? Que trabalha, que deixa de trabalhar, que assume esse cuidado e que é uma demanda gigante de cuidado para garantir o desenvolvimento de uma criança. Sim ou não? E aí, nós temos mais o outro lado, que é o lado da educação, que é quem recebe essa criança. Muitas das vezes, essa criança é feito o diagnóstico dentro da escola, porque é verdade, os pais, as mães que conseguem trabalhar, elas vão para o mercado de trabalho, porque elas precisam garantir a subsistência da casa. E eu sei, várias vezes, a gente marcou retorno para famílias, para uma mãe vir para uma conversa, e a mãe não podia vir na conversa naquela hora, porque se ela viesse, ela perderia o sacolão, certo? Do final do mês. Eu estou falando uma realidade que não existe, e eu acho que é sobre essa realidade que a gente tem que falar, quando a gente fala sobre o autismo. E aí, muitas das vezes, esse diagnóstico acontece a partir da escola, certo? E nós... não adianta essa noite achar que sai ileso, porque a saúde também não sai ilesa daqui. Porque nós precisamos garantir, além de atendimento especializado na escola, a gente precisa garantir o atendimento especializado da saúde. Então, acho que a gente tem um grande desafio, mas enquanto cidade, uma cidade pequena que acolhe, eu acho que a gente pode fazer grandes coisas, né? E eu estou aqui, falo sobre isso porque eu acredito, porque, sabe, sonho, eu amo a palavra equidade, sou apaixonada, dar mais a quem mais precisa, lembrem disso, não somos iguais, somos bem diferentes, temos um dinheiro para dividir, e eu acho isso na administração pública a coisa mais fantástica, a gente vai dividir e vai dar mais para quem mais precisa, isso, mas quem mais precisa de cuidado. Então, eu sou fonoaudióloga, e eu trabalho porque o meu sonho, toda criança que chega comigo, independente da idade, o meu sonho é que ela chegue aos 7 anos de idade alfabetizada, aprendendo a ler e escrever. Essa é a minha meta, independente de qualquer criança. Certo? Esse é o meu sonho, porque isso é autonomia. Olha só, a gente vai seguir aqui, vocês vão entender. Quando a gente fala de alfabetizar aos 7 anos de idade, aos 6, 7 anos de idade, nessa idade, significa que o desenvolvimento de fala, de linguagem, motora dessa criança foi ok, certo? Ou foi o mais perto da normalidade possível. Então, esse é o sonho. Bingo, a gente fez bem feito e essa criança alfabetizou. Eu pedi para a Natasha, teu filho tem 8, alfabetizou? Né? Nem conheço ele, mas eu perguntei isso. Tudo bem, se isso não for possível de acontecer, eu que atendo, a saúde que atende, a escola que tem alunos e os pais sabem que nós temos várias condições que não saem como a gente quer. Então a gente quer que ele alfabetize e que saia do processo da escola com as menores marcas possíveis. Sabe o que é marca que eu estou falando? Vocês entendem? Marcas de chegar na escola e ser incapaz, de ser jogado de lado, de ser posto de lado porque ele é tratado como um incapaz, ou aquele que atrapalha o aprendizado de outras crianças na escola. Então, essas coisas a gente precisa falar e ter claro aqui, porque essa é a vida real que a gente está falando no dia de conscientização do autismo. Não é para a gente jogar flores, mas para a gente olhar para o tamanho do desafio que nós, enquanto sociedade, temos para garantir que essas crianças cheguem aos 7 anos de idade, estejam prontas e saiam do seu primeiro e do seu segundo ano alfabetizadas. Eu acho que essa tem que ser uma meta de uma cidade. Né, que todos, ninguém fica para trás.
né? Nenhum fica para trás. É um sonho e eu acredito que é possível. Agora vamos lá. De onde vem isso tudo? De onde vem esse número tão grande? Eu sou fonoaudióloga. Existem muitas crianças com atraso no seu desenvolvimento, a gente chama de neurodesenvolvimento, que têm características que são autistas, mas não são autistas. E existem crianças com autismo com nível 1, 2 e 3, certo? Então, de onde vem isso? Vamos retomar na história. Lá no ano de 1943, foi a primeira vez que foi descrito um caso de autismo na literatura. Foi um médico psiquiatra que estudou, observou um menino de 10 anos e pegou as características daquele menino e descreveu. Aquilo era autismo. O que é que aconteceu de 1943 até 2025 e que a gente tem um índice aumentando significativamente de autismo no mundo, certo? Que hoje a estimativa é 1 para cada 36 e já está sendo reavaliado para 1 a cada 30, né? A gente já trabalha com essa estimativa aí. Então, é isso. O que é que aconteceu no decorrer da história da humanidade que a gente encontra isso, certo? Várias coisas vêm sendo estudadas. E aí, isso vale porque é o que nós podemos fazer. Como que a gente cuida desse processo? Então, vamos lá. Existe uma coisa chamada poda neural. Essa é uma teoria lá da ciência que mais tem embasamento, que mais tem estudo em cima. Que essas crianças, quem aqui tem filho autista aqui? Levanta a mão, faz um favor. Daqui, desses que estão, quem tem aquela criança que até 6 meses de idade olhava, sorria, brincava e que depois parece que regrediu? Alguém tem? Existem muitas crianças que têm e as famílias mostram. Olha só, eu tenho um vídeo. Com 6 meses, com 8 meses, ele ria, ele balbuciava e depois simplesmente ele deixou de fazer. Chama-se poda neural. É uma especialização do cérebro da gente. Então, o cérebro nasce, aquele bebê nasce, e aí quando ele está dentro da barriga, o cérebro, o neurônio que vive aqui dentro, ele só quer uma coisa: respirar dentro da barriga e garantir que vai se alimentar pelo cordão umbilical. E dá conta de formar todos os órgãos. Acontece que a partir dos 8 meses de idade, quem é mais antigo vai entender o que eu estou falando, que um bebê prematuro é mais fácil quando ele nasce de 7 meses que quando nasce de 8, não é isso? Certo? Por quê? Exatamente por essa questão de poda neural. Aos 7 meses de idade, aquele cérebro, ele está construindo os órgãos, ele está dando conta de manter tudo vivo, tudo perfeito. A partir dos 8 meses, o cérebro vai fazendo podas, ele vai matando neurônios naturalmente, que não vão mais precisar existir, porque o rim está pronto, está pronto o sistema auditivo, está pronto o sistema muscular, aquilo está pronto, a criança já está pronta para nascer. Acontece que uma das últimas podas que acontece é a poda do pulmão. E por isso que é tão difícil a criança quando nasce de 8 meses. Porque é o neurônio que coordena os nossos pulmões, ele vai passar por essa poda neural nesse momento. Existe estudo mostrando que nesse momento de 8 meses de idade, mais ou menos, intrauterina, dentro da barriga, a criança tem essa poda neural e ela falha nessa poda neural. E aí, essa seria uma das causas de desenvolver transtornos do neurodesenvolvimento que se caracterizam como autismo. A outra grande é que até 2 anos de idade existe outra poda neural significativa. Ora, a criança nasce, o que ela precisa ter? Sugar, chorar, manter vivo, ok? Então, o cérebro vai se especializando e acontece uma outra poda neural, ali por volta de 8 meses até 2 anos de idade. Existe teoria que diz que ali pode ser uma das outras causas de falha nessa poda neural, certo? Então, esse é um fator. Então, essas crianças é uma falha
do neurônio na hora de fazer uma coisa natural. Descartar aquilo que não vai precisar para poder nascer e dar lugar a outros neurônios que vão desenvolver, que a criança vai precisar para o seu desenvolvimento. O outro fator é o fator genético e hereditário. E aí vem aquilo que alguém falou aqui, foi a Fernanda, que inclusive tem adultos que descobrem que estão dentro do espectro do autismo, certo? Então, pais, mães, ter tio, ter irmão, que tem características, mas que não preenche os critérios do autismo. Ele tem várias características, mas na soma ele não é autista, certo? A gente pode falar sobre isso depois. E aí, esse fator genético hereditário é um boom para o nascimento de uma criança com autismo. Outro fator que, a partir de 2021, tem começado a ser estudado nos Estados Unidos, fala sobre epigenética. Eu acredito muito neste. Epigenética é a mistura do estilo de vida que alterou a nossa genética. Ok? Então, isso é muito significativo, porque o que acontece lá em 1943, lá em 1960? E a gente precisa ter clareza disso, porque isso é super importante. A gente come como se não fosse existir amanhã, certo? A gente vive como se amanhã não existisse, mas a vida é um dia de cada vez, cada coisa plantada aqui é uma colheita no futuro, certo? E a gente, a partir dessa época, 1950, 1960, a gente tem um boom das sementes transgênicas, certo? Então, hoje, praticamente, tudo que a gente come é modificado geneticamente. Tanto que, quem aqui cultiva alimentos sabe que antigamente, a gente tinha uma época para comer o mamão, uma época para comer a laranja, hoje a gente tem o ano inteiro, certo? Ok? Então, essa é a história das mudanças, das questões genéticas, da epigenética. Então, esse seria mais um dos fatores, ok? A epigenética. A partir de 2021, a academia, o Sistema de Epidemiologia Americana, fez um estudo muito robusto e publicou o primeiro estudo, em 2021, sobre epigenética relacionado ao autismo. Os outros são fatores ambientais. Novamente, a gente pode falar poluição, estilo de vida, certo? Todas essas coisas que a gente tem, que faz parte desse mundo moderno que a gente está vivendo. E os outros fatores, a gente coloca aqui, idade da mãe, alterações durante a gestação, certo? Esses outros fatores. Idade paterna também influencia, uso de droga, uso de álcool, esses fatores, ok? Então, esses seriam hoje os fatores que a gente vai pensar na justificativa do porquê esse aumento significativo. Porém, vamos lá. E agora eu quero entrar no lugar em que eu queria que a gente mergulhasse, porque no final a gente vai ter tempo para participar, certo? Para falar sobre isso. Mas eu queria que a gente falasse de como que o desenvolvimento de uma criança acontece, certo? Como que acontece e o que precisa ter para o desenvolvimento dessa criança. O desenvolvimento infantil. Para a gente também falar um pouquinho sobre o nível 1, 2 e 3 de autismo. E por que eu tenho criança que é nível 1 de autismo e eu deixo de fazer intervenções adequadas, corretas no tempo, e essa criança se transforma no autismo de suporte alto, suporte 3, inclusive adquirindo comorbidades. Então, como que a gente pensa, como é que esse desenvolvimento infantil acontece? Vamos lá, a gente culpa tudo, todos. Por exemplo, eu sou fonoaudióloga, eu adoro falar sobre os processadores. Então, vamos lá, criança que tem dificuldade, vou falar sobre 2, fácil, a gente reconhece um autista. Tem dificuldade com ruído, com barulho alto, certo? É um processador auditivo. Existe algo sensorial que atrapalha a vida dessa criança, no seu desenvolvimento.
2, a gente tem crianças com uma dificuldade alimentar gigantesca. Vocês conhecem? Elas são seletivas. Elas não aceitam o líquido, o pastoso, outras não aceitam o grãozinho, outras só querem comer o amarelo, outras só querem comer o branco, ok? Outras aceitam pegar, mas não aceitam botar na boca. E assim a gente tem as alterações gigantes de processadores, auditivo e alimentar. Vamos falar desses dois. Agora vamos lá. E eu quero chamar atenção para isso essa noite inteira. Lembra que temos o autismo, que tem questões genéticas, hereditárias, epigenéticas, ambientais, estilo de vida e poda neural. Mas a gente tem uma criança que nasce, e ela nasce para o seu desenvolvimento. E ela precisa usar disso que está ali, motor, visual, auditivo, cognitivo, linguístico. Qual vocês acham que é o mais importante? É o primeiro que vai dar o boom para o desenvolvimento dessa criança? Vai, professora de educação física, responda-me. Hã? Motor. Motor. Gente, se a gente puder apostar todas as nossas fichas em um sistema de desenvolvimento de criança, que a gente aposte no motor. É caro? É caro? Vamos lá. É caro apostar tudo para o desenvolvimento motor? Ó, neurologicamente, vamos todos nós aqui que somos mais velhos, exceto os menores aqui, como que a gente se desenvolve? Pequenininho, experimentando, usando o quê? Motor é corpo, a gente usa o corpo. Então a gente precisa deixar que a criança experimente o seu desenvolvimento, subindo, descendo, andando de escada, pegando, amassando, certo? Não dá para a gente ter criança que chega para nós para o atendimento clínico, chega nas escolas, que tem 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses, 2 anos, ele tem dificuldade de equilíbrio, ele não consegue ficar em pé, ele tem dificuldade para subir e na hora de descer ele não consegue planejar que ele precisa ter cuidado, porque se ele não prestar atenção ele vai cair, certo? Porque ele não consegue nem planejar a descida dele. Não pode a gente ter uma criança de 3 anos em que a gente precisa ensinar essa criança a pular, porque pular é um ato que a gente aprende como? Fazendo, certo? O que aconteceu no desenvolvimento infantil das nossas crianças, que as nossas crianças não aprendem a pular, que as nossas crianças não sobem, não descem, não correm, certo? Não brincam de se equilibrar. Uma criança que experimenta pouco o seu corpo, que experimenta pouco todos os processos que tem, que não sobe na árvore, que não brinca atrás do cachorro, que não pisa na lama, que não... Ela é uma criança de risco para todas as alterações sensoriais. Sejam elas auditivas, visuais, sinestésicas, sensoriais, todas elas, certo? Então, é caro deixar uma criança experimentar o corpo? Certo? Outra, uma criança que experimenta o corpo, ela começa a entender linguagem, linguístico. O que é linguagem? Vem com a mãe, ela anda, ela sabe que a palavra vem significa ir até lá. Pega atrás, ela vira, ela descobre que atrás é atrás do corpo dela. Pega na parte de cima, e em cima é aqui, isso é linguagem, isso é fala. É uma criança que presta atenção em detalhes, e se ela presta atenção, ela tem interesse e intenção pela comunicação, certo? Como que uma criança fala palavras? Uma das grandes falhas das nossas crianças com autismo é falha na linguagem e falha na fala. Linguagem é compreender significados, saber nomes de coisas, entender e saber expressar, certo? Mesmo que a expressão aconteça pelo gesto. Agora,
fala. Fala o que é? Dizer sons. O que é isso? Como que isso aqui nasce, ó? Coisa mais linda que acontece na vida. Como a criança, é verdade, a criança nasceu para falar primeiro papai. Se ela falar mamãe, presta atenção. Pode ficar atenta, tem algum problema. Porque é primeiro papai, porque é o primeiro som. Ela não fala papai, ela fala papá. E a gente vai dar o sentido do papai. Mas é o primeiro som, papá. Porque esse som é o som mais fácil, que toca lábio e explode. Toca lábio e explode. E ela começa a brincar com isso. Ela começa a brincar com outros sons. Ou ela começa a balbuciar, ela começa a fazer outros sonzinhos. Mas esse som que sai da boca é ato motor. Certo? Se eu tenho uma criança que usa pouco o corpo, o que falha? Ato motor refinado. Certo? Sempre. Essa criança que usa pouco o corpo, que tem falha motora, ela vai ter falha. Ela tem uma chance gigante de ter falha na fala, em falar as palavras corretamente, porque isso é ato motor, e ela vai ter uma chance gigante de chegar aos 6, 7 anos, saber ler, escrever e não dar conta de fazer o registro no caderno, certo? Porque ela, muitas das vezes, falha para pegar caneta, ela não tem essa coordenação motora fina, porque isso tudo é ato motor refinado. Então, quando a gente cuida de um corpo, a gente está cuidando de linguagem, está cuidando de fala e está cuidando da alfabetização, certo? E está cuidando dos outros processadores. Cognitivo tem a ver com atenção, com memória. No conjunto todo, ele se retroalimenta. Como é que eu vou explicar isso? Um precisa do outro. O motor precisa de linguagem, que a linguagem precisa da memória, e daí a memória ajuda a linguagem, que ajuda o motor, certo? Então elas são uma simbiose, elas se misturam, elas vivem juntas. Quanto melhor for o motor, melhor será a linguagem, melhor serão as questões cognitivas de atenção e de memória. Quanto melhor atenção, memória, eu tenho certeza que o meu motor está sendo muito estimulado e mais questões linguísticas estão entrando, e mais vocabulário e mais compreensão essa criança vai ter. Auditivo, tudo, a entrada é auditiva, a maior parte da nossa informação do nosso dia a dia, mais 70%, ela entra pela via auditiva. E vamos lá, visual. O que estamos campeões em usar, em estimular nas nossas crianças? Que parte? Que parte que a gente está campeão em estimular? Se eu estou com o celular aqui, a criança, gente, não é bonito, certo? Esse negócio de dizer, olha que bonitinha, com 9 meses ela já faz assim, não é bonito, é violência, certo? A gente tem que sair claro dessas coisas, porque isso não é bonito, isso é risco. Um dia eu estava antes do Natal, tipo 23, 24, uma correria gigante lá em Tijucas, e eu achei uma mulher que ia fazer a unha. Eu não faço a unha, porque eu não tenho tempo para essas coisas. Mas naquele dia achei que ia ter e fui. Cheguei lá, fui no salão que tinha uma mulher que tinha tempo para me atender. Naquele salão tinha 3 mulheres trabalhando e 2 crianças, certo? As crianças deviam ter 5, 6 anos, mais ou menos isso. E aí, a mãe, elas lá, para! E, gente, criança, o que criança faz? Barulho, se mexe, deu. E aí, elas, não, para, isso aqui, eu disse assim, mas deixa, é criança. Daí ela falou assim, mas os outros não gostam. Daí eu, queria falar, porque eu sou bem faladeira, mas eu fiquei quieta naquele momento. E aí, as crianças começaram a pegar uma barraquinha, pegaram uma toalha que tinha lá no salão, juntaram uma cadeira, fizeram uma barraquinha e estavam se colocando embaixo, contando história, não sei o quê. E elas, pare! O que elas fizeram imediatamente?
pegaram 2 celulares, deram o celular para as 2 crianças e acabou a brincadeira. Ó, eu juro para vocês, o meu coração palpitou, minha carne tremeu. Eu deixei terminar de fazer minha unha, porque eu achei que ela ia me beliscar, né? Mas quando eu fui pagar, eu disse, sabe o que você está dando para o teu filho? E olha, é verdade. Não retiro nenhuma palavra dessa, até porque está sendo gravado. Você está dando cocaína para o teu filho. E a gente precisa começar a tratar de que celular na infância é cocaína, certo? Porque causa dependência. Tem já no CID-11 falando sobre a dependência de uso de tecnologia. As nossas crianças, com 9 meses, não comem sem estar na frente do celular. Ela está prestando atenção na comida, ela está vendo que cor de comida ela está comendo, ela está sentindo sabor, ela está mastigando nada, certo? Então, e aí você tira, quando tu tira o celular de uma criança, o que ela faz? Chora, berra, aquilo vira um caos em família. O que é isso? Síndrome da abstinência, que é a cocaína de volta. Isso é dependência. E a gente não está tratando isso com a seriedade de que a gente precisa tratar. Agora, eu estou falando de criança que não tem alteração do neurodesenvolvimento e que reagem dessa forma. Agora, vocês imaginam o que é de destruidor no cérebro de uma criança que já tem alteração de neurodesenvolvimento, que estamos falando aqui, crianças com autismo, que ela vai ter mais dificuldade, nós vamos ter que encontrar outro caminho para fazer a aprendizagem dessa criança. Vocês não acham que eu tenho que estimular 100% disso aqui? Eu posso dar ao luxo para não incomodar, para não me incomodar, para garantir que ele fique quieto, um celular 6, 7 horas por dia? E ó, professoras, mães, quem tem criança pequena, eu estou falando alguma besteira? Ou isso só acontece lá na cidade que eu moro, aqui não acontece? Canelinha está livre disso. Gente, isso é sério demais. Eu estou com o prazer aqui, já tem uma colega, levanta. Levanta aí. Ela nem me olha. Edna. Levanta, por favor. A Edna é a minha parceira de trabalho, uma das minhas parceiras de trabalho lá em Tijucas, ela é psicóloga. E a Edna só balança a cabeça se eu estou mentindo ou não. Edna, a gente não faz reunião com família pedindo para tirar 100% a tela? É urgente. É urgente. Porque nós estamos perdendo no aprendizado dessas crianças. Certo? Não tem. É assim. Se é ruim para uma criança que tem um cérebro em pleno desenvolvimento para o aprendizado, imagina o que é isso para o cérebro de uma criança que já tem alteração de neurodesenvolvimento. Então a gente tem que ter clareza disso. Isso precisa ser proibido. A gente precisa banir isso. Porque a gente está estimulando apenas processador visual. E outra, não estamos nem estimulando. A gente só está fazendo com que ele crie dependência. Bora lá. Então, eu não tenho dúvida. Saída. Canelinha é o lugar. Tem morro, tem terra. Ainda é uma cidade que as pessoas se conhecem. E a gente precisa de uma comunidade para cuidar de uma criança. Certo? Não é uma casa. Não tem jeito. Quando eu era pequenininha, lá na minha cidade de Lages, eu saía na esquina, eu saía de casa, eu ia até o colégio. Quando eu voltava, já tinha uma penca de fofoca dizendo: ô Nelly, a Estela fez isso. Ô Nelly, ó, a Estela está fazendo aquilo. Ô Nelly, tira a Estela não sei do quê. Porque era assim. A gente cuidava da vida das pessoas. Eu amo o lugar em que a gente sabe quem é o vizinho do lado. Eu adoro saber da vida das pessoas. Certo? Adoro. Eu já disse que o dia que eu me aposentar, eu quero morar num morrinho, com uma janelinha, e eu quero dizer, comprou roupa nova, hein? É verdade? Gente, não tem coisa mais legal do que saber da vida das pessoas? A gente precisa saber da vida das pessoas que são as nossas crianças. Ou vocês acham que quem é que vai cuidar de nós? A gente está tudo aqui numa faixa etária, de uma média aqui, de 30 anos de idade. Daqui 20 anos, 25 anos,
Quem serão os médicos que cuidarão da gente? Daqui 25 anos, eu vou ter 77. Quem vai cuidar de mim? Ou a gente pensa nessa infância com urgência, né? Ou, certo? Não tem jeito. A criança, tem uma mãe que falou para mim, eu tenho medo do meu filho, dele se sentir rejeitado lá. Seu filho não vai se sentir rejeitado, porque criança não faz isso. Isso é coisa de adulto. Isso é coisa do preconceito da família, que fala, aquele amigo não sei o quê, certo? Aquele não sei o quê. Criança não percebe, criança é criança. Criança brinca, criança se apoia, criança se junta. Não é verdade? Não é? Ai, Canelinha é propício para isso. Vai dizer, gente, outra coisa que eu vou contar para vocês. Sabe aquele neurônio que eu falei? O neurônio da papila, da boca aqui, ó. Esse do sabor, ele é o mesmo neurônio, ele está ligadão na boca, na sola do pé e na palma da mão. Até 2 anos de idade, aproveite, porque eles aprendem o mundo pela boca, pela mão e pelos pés, certo? Vamos deixar nossas crianças usar a natureza, se sujar, aproveitar o corpo. Então tá, no que eu acredito nisso, isso é, como é que eu digo? Isso é um estudo, dado científico, norma da Organização Mundial de Saúde, de que o desenvolvimento normal ou a saúde de uma criança, de uma pessoa da diabetes, pense qualquer coisa, tem a ver numa relação de 15%. Existem 2 estudos, um que discute que é 20, outro que discute que é 15. Eu uso 15, certo? Que 15% vai determinar os meus fatores genéticos, hereditários e biológicos. E 85% do que vai determinar se eu vou ter saúde, se eu vou ter bom desenvolvimento, se eu vou ter aprendizado, se eu vou ter condições saudáveis de vida, 85% vai depender dos meus fatores sociais e ambientais. Ai, isso não é lindo? Eu acredito nas 2 coisas. Eu acredito que o cérebro é capaz de aprender sempre, certo? Porque eu acredito em neuroplasticidade, eu acredito que quanto mais estímulo, mais essa criança vai, certo? Eu acredito que mesmo tendo atraso, a gente pode chegar lá. Mesmo com muita dificuldade, a gente pode chegar lá, certo? Por questões neurológicas, a gente só precisa fazer certo. Agora, 85% depende do nosso estilo de vida. Tá vendo como é fácil também a gente fazer? Depende da gente também. Não depende? Eu acho. Agora, toda vez que a gente olha pelo lado mais realista, esse 85%, daí a gente vai ver que talvez não estamos tão doentes nos 15%, mas estamos muito doentes nos nossos 85%, certo? Por quê? É aquilo que a gente já falou, a gente se alimenta mal, né? Em todos os sentidos. As nossas crianças não sabem. Vocês já foram no mercado e no caixa do mercado, vocês já perceberam que a gente passa rúcula. A pessoa que trabalha no caixa pergunta, que é isso? Vocês já viram isso? Gente, sabe o que é isso? Vocabulário. Não se sabe mais o nome das coisas. Sabe por quê? Porque fica o tempo inteiro usando tela, pobre de informação. Eu estou falando besteira? Eu não estou falando besteira, não estou sendo dramática, é isso, certo? Pobre de vocabulário. Outra, uma criança que cresceu, foi para a escola, nunca comeu rúcula, não viu plantar, não viu nascer, como é que ela vai saber que aquilo é rúcula? Só pela foto? Certo? Experimento. Então, esse estilo de vida está atrapalhando um pouco a gente. A gente tem mães que trabalham 9 horas por dia. Né? A gente tem crianças que ficam 10 horas numa creche, ok?
12, aqui em Canelinha. Olha só, 12 horas numa creche. Gente, ela tem mais hora de escola do que casa, do que o cheiro da casa, né? Ela passa, quando ela está em casa, ela passa mais tempo na tela do que experimentando a vida. Então, a gente está com os nossos 85% muito ruim. A gente precisa pensar como que a gente melhora isso daqui, né? Porque senão é cada vez mais agravante de saúde, cada vez mais crianças com dificuldades no seu processo de aprendizagem, né? Quando a gente diz, e aí por isso que a gente tem que pensar nos estilos de vida que a gente tem, então, o estilo de vida individual, inclusive da nossa rede que cuida, irmão, tio, vó, pai, sabe? Esses vizinhos, o nosso entorno, o envolvimento que a gente tem em comunidade, isso que acontece aqui hoje é fantástico, né? A gente tem uma cidade que para falar de autismo à noite e enche uma sala que está cheia aqui. E as condições de vida e de trabalho. Então, a gente tem uma coisa, prefeito. Eu sei que aqui em Canelinha, hoje à noite que a gente está falando, vice-prefeito. Mas tem uma coisa que a gente precisa pensar. A gente vai precisar pensar, se a gente quer continuar tendo filho, a gente precisa pensar na redução de carga horária das mulheres no processo de trabalho, ou das famílias, ou dos homens. Mas é preciso, porque senão a gente não produz cuidado dessa infância que precisa de neurodesenvolvimento, que precisa de desenvolvimento, certo? Isso é de imediato? Isso é para amanhã? Não, a gente não está pedindo isso para amanhã, mas a gente precisa parar e pensar. Não dá para a gente achar que dá para ter filho, que dá para fazer todas as coisas e trabalhar 40 horas semanais, 44 horas semanais, né? Alguma coisa vai falhar, e está falhando no nosso atendimento das nossas crianças, certo? E aí, sim, a gente também tem que falar das questões de acesso financeiras, ok? A gente tem que falar sobre isso, porque não somos iguais, né? Quem tem mais acesso desenvolve-se com mais chance. Quem tem mais acesso e vai a serviços adequados tem mais chance de dar certo, de ter menos atrasos, menos prejuízos no seu desenvolvimento. Quanto maior a dificuldade econômica, maior é o risco dessa criança para os transtornos e os agravamentos do seu neurodesenvolvimento. Então, vamos lá. É isso aí. Esse é o estudo de 98 que propõe que é 20% e o outro de que é 15%. Eu só trouxe para a gente falar que determinação social determina termos mais saúde ou termos menos saúde. Estilo de vida. Então vamos lá. Eu estou cuidando do relógio, me dá uma agonia, que eu gosto de falar, daí o relógio não para de andar. Então quem cuida? Eu acho que um pouco disso já foi falado aqui. E nós precisamos fazer esse pacto. Não adianta ficar olhando para o lado e dizendo: o culpado foi a escola, o culpado foi a mãe, o culpado foi a saúde. Não. A criança vai continuar ali com prejuízos. Não dá. Então, a gente precisa passar dessa fase e aí agora começar a dizer: quem cuida? Que parte eu posso fazer? Que parte eu vou precisar de ajuda? Que parte eu posso ajudar? Porque a gente está aqui envolvido, é uma comunidade, né? E a gente já viu, não tem jeito. Nós temos 85% de chance de potencializar para o melhor. Mas para isso a gente precisa saber que cada um precisa fazer a sua parte, da maneira que pode. Então, a família precisa fazer o que é da sua parte. Entender que se teve um filho, e se o meu filho tem risco para autismo, por exemplo, tem
transtorno do neurodesenvolvimento, eu preciso tornar o ambiente o mais explorador possível. Essa criança vai ter que experimentar a vida, subindo, descendo, correndo, pegando, certo? Ela precisa provar isso muito, não que os outros não, mas eu preciso expor muito mais essa criança, certo? Eu preciso tirar tela dessa criança. Não tem outro papel. Vai doer, vai ser terrível, mas vocês vão ver depois que vocês conseguirem passar pelo período em que a criança sai da sua dependência e que ela consegue aprender. Vocês vão ver que fantástico. Eu vou falar de uma coisa. Quando a criança chega para mim, muitas crianças chegam lá na clínica e eles dizem, é autista. Por quê? Anda na ponta dos pés. 2, é autista, porque enfileira brinquedos. Os de vocês fizeram? E se eu disser para vocês que andar na ponta dos pés tem uma relação com esse corpo, que não consegue manter equilíbrio, que tem dificuldade de experimentar, que tem dificuldade sensorial, inclusive, para botar o pé, a sola do pé inteira no chão, certo? Se eu disser que temos questões motoras envolvidas aí, e se eu disser que para vocês que a criança enfileira brinquedos porque ela não sabe brincar, vocês acreditam? Vocês já viram que nunca teve tanto brinquedo jogado? Porque as crianças não sabem brincar, elas não conseguem ter uma ideia, idear um brinquedo, a não ser colocar um do ladinho do outro. Ela é pobre em criar brincadeiras, é pobre em imaginação, certo? Porque ela teve poucas experiências para ela aprender como é que ela aprende a ter imaginação. Então, em casa, nós precisamos desse lugar em que a criança usa o seu corpinho e explora o ambiente para aprender a ter imaginação, a criar brincadeiras. Até o ponto em que uma criança pega um pauzinho e aquele pauzinho pode ser a colherzinha. Olha que coisa linda. A caixinha de papel pode ser o carrinho dela. Isso não é lindo? Isso é imaginação. E as nossas crianças autistas, elas são 100% capazes de fazerem isso. Elas precisam ser expostas a brincar. Então, família, brincar. Nós precisamos dar esse lugar para essa criança. Escola. Não fazemos sem escola. Não tem jeito. Porque o meu sonho é que essa criança alfabetize até os 7 anos. O meu sonho, o sonho de todas as mães, é que essa criança passe pela escola de uma maneira tranquila. E aí a gente precisa da escola. Não tem jeito, professores. Aquilo que a gente aprendeu há 5 anos atrás já está defasado. Infelizmente. Nós precisamos estudar por nós e para dar suporte para essa família. Porque a família também não sabe por onde fazer. A gente pode vir aqui dar receitinha mágica, não funciona. Precisa ter suporte, precisa ter apoio. Quando a gente diz lá para aquela família, você precisa tirar a tela do seu filho, a gente está dizendo, nós vamos fazer isso junto contigo. E a gente vai precisar aprender, escola, a caminhar do lado de uma família. Não adianta dedo na ferida, nem o pai chega lá, o dedo na ferida, a mãe chega lá, e nem a escola. Nós vamos precisar largar as armas, e a gente vai precisar fazer um pacto em que a gente conversa, dialoga e constrói o cuidado dessa criança. Não tem jeito. E o cuidado passa por 2 adultos, ou não sei quem é o adulto que cuida dessa criança, mãe, pai, tio, avô, quem cuida, que é uma família, e a escola. Vai passar por isso. E a escola tem esse papel hoje majoritário, porque é quem tem mais acesso a essa informação. Não adianta a gente dizer, deixa que a família, ela não está sabendo fazer, certo? Então a gente precisa dessa sensibilidade dos nossos professores, porque é desafiador. Se uma sala, mães,
podem ter certeza. Uma sala com 20 crianças, 20 mundos diferentes. Não está fácil para ninguém. Então, a gente vai ter que entender que não está fácil para a escola, não está fácil para a minha casa. A escola precisa entender, não está fácil para a minha sala, não está fácil para a minha escola. Certo? Mas nós temos que cuidar dessa criança. Saúde. Nós precisamos de políticas públicas que garantam atendimentos para essas crianças e atendimento especializado de qualidade. Cada mês que passa, cada 6 meses que passa, é um corte gigante. A gente tem crianças dentro do espectro do autismo que tinham uma excelente chance de desenvolvimento, que eram nível 1 de suporte, que por falta de atendimento especializado, adequado, essa criança passa para nível 2, para nível 3. E o pior, para mim, ela desenvolve como comorbidade outras doenças do neurodesenvolvimento, inclusive deficiência intelectual, certo? Então, a gente pode agravar muito o que temos por falta de atendimento adequado e de qualidade na saúde. Então, eu sei que é um número gigante que cresce, mas a gente precisa investir em atendimento especializado. A AMA faz sim a sua parte, mas sozinha, sem saúde, não faz. Não faz, certo? Então, agente comunitário tem que ser treinado para ele perceber que aquela criança está diferente, certo? Então, existem muitos cuidados dentro da saúde, desde a atenção básica até o serviço mais especializado, e que a gente precisa desse cuidado aí. Nós, sociedade, a gente precisa aprender que é preciso cuidar da vida das pessoas, principalmente se a pessoa é uma criança. A gente precisa cuidar. Nossa infância sofre muitos perigos, muitas violências, muitas. Mas a gente pode dizer, olha, a violência de ficar na frente de um celular, a violência sexual, a violência alimentar, a violência pelo abandono, certo? Então, eu acho que a gente precisa ter um pacto em que a gente diz, no meio de tudo isso, existe um lugar que a gente vai cuidar. E que é inviolável, que é a infância. E Canelê é uma cidade tão pequenininha, né? Eu acho que é tão possível a gente começar a plantar uma sementinha desse tipo para o mundo, porque a gente vai precisar fazer isso. Senão, é nossa derrocada enquanto humanidade. Se a gente não cuida da nossa infância, o que será do nosso futuro enquanto humanidade? Então, pena que ficou assim, né? Mas olha que lindo. Deixa se sujar. Deixa água, sabão, limpa. Deixa pegar uma gripe. Não tem problema. A posto de saúde cuida, não cuida? Tá tudo certo. Deixa essa criança se sujar, deixa essa criança experimentar, deixa ela ser livre para provar as coisas que a infância tem. Porque, gente, quanto tempo a gente tem para ser criança? Olha que horror. É tão rápido, é tão rápido, é tão rápido, é tão curto. E a gente está cada vez mais diminuindo porque as crianças estão entrando na puberdade, na adolescência cedo demais. É aquilo. A escola, as crianças, elas, se não tivesse dedo nós adultos aqui, eles seriam bem melhor do que a gente. Porque, olha, eles conseguem se apoiar, se acolher. Criança não tem preconceito. Quem tem preconceito é adulto. E a gente ensina para criança. Mas criança, se botar ela ali, ela vai entender que tem que estar junto. E ela vai encontrar a forma de deixar o outro se sentir parte da brincadeira. Então, vamos lá. Cuidados. Atenção. Certo? Se do nosso encontro de hoje, que depois eu vou abrir para perguntas, já está acabando, se a gente entender que a gente precisa ter muita atenção, certo? Isso aqui não tem a ver com a criança no uso de tela, tem a ver com aquilo que a gente consome, nós enquanto adulto, consumimos de informação. A gente está num meio em que a gente nunca teve tanta informação, que é desinformação. Tanta mentira,
Tanta gente falando. Vocês já viram? Qualquer um vira doutor, qualquer um sabe falar tudo sobre qualquer coisa. A gente precisa cuidar para a gente não ser manipulado por essas informações. Então, vamos cuidar de qual tipo de informação que a gente escuta, que a gente recebe, que a gente toma como verdade, certo? Então, isso está na televisão, isso está em todas as redes sociais, qualquer um grava, diz uma coisa e a gente toma como verdade. Então, vamos cuidar disso, certo? Principalmente em se tratando do que a gente está falando hoje, do autismo. Está cheio de gente falando 1000 coisas, vendendo 1000 coisas, mas, de fato, poucas coisas realmente valem para essa criança, como atendimento adequado, cuidado de uma família, cuidado de uma escola, certo? Essa sim, tem a ver. Cuidado. Exposição de tela. Gente, criança até 14 anos, 0 tela. É 0. É isso que temos. Até 14 anos é 0 tela, é 0 celular, é 0 videogame, certo? A gente tem crianças que ficam mais horas jogando videogame, jogos de violência, e sendo incitado para violência. É aqui. Então, até 14 anos, 0. Como que a gente dá o passo para trás? Vamos nos apoiarmos uns aos outros para a gente dar conta desse negócio, certo? Vamos tirar um pouco de tudo que pressiona a nossa cabeça e vamos encontrar o que é o mais importante, o que é o essencial, o que eu preciso fazer, o que é da minha tarefa. Tira que o tempo inteiro a gente está fazendo tantas coisas. Vocês já viram que a gente está trabalhando, está cuidando da família, está recebendo e respondendo não sei quantas mensagens, e-mails, o tempo inteiro? A cabeça não para mais, certo? A gente não consegue descansar. A gente dorme, eu não, mas a gente dorme com o celular do lado da cama. Que isso? Né? Então a gente não consegue desligar, tirar. Então a gente precisa cuidar um pouco da nossa saúde também. Esse é um tema bem, um debate bem complexo. Eu pensei, repensei se eu falaria sobre isso, mas sim, a gente precisa. Existem crianças que precisam de medicamento, de tratamento medicamentoso adequado. Ela precisa ter acesso a esse. Existem crianças que não precisam. É a maioria, é a minoria? Eu não sei. Isso depende, porque é uma avaliação de cada criança. Agora, nós temos que parar com esse negócio de que uma criança se mexe, ela é hiperativa, ela é TDAH, e ela precisa de um remédio. A gente precisa parar disso, certo? Porque isso não é cuidar da infância, isso não é proteger uma infância. Quem tem filho autista e o filho precisa de medicamento, sabe exatamente do que a gente está falando, certo? A gente não está medicando o autismo, porque o autismo não tem remédio. A gente está medicando uma comorbidade, uma outra coisa que essa criança tem e que ele precisa do medicamento para se regular, para o aprendizado acontecer, certo? Então, medicamento precisa da seriedade que o medicamento precisa ter, porque hoje olhou para o lado, é TDAH e precisa de medicamento, certo? E a gente precisa repensar, inclusive as piadinhas que vão se tornando verdade, não é isso? E aí, eu deixo a pergunta para nós. Então, para a gente aqui, terminei no tempo. Agora está aberto para nós. A gente, fiquem tranquilos, a gente ainda tem 1 hora de conversa. Tá aí a pergunta. Então, sobre qual cuidado queremos pensar a infância? A infância. Sobre qual? Está aberto para vocês. Não precisa ter medo desse negocinho aqui, não morde. Eu também quero agradecer a Gabi
Minha parceira lá da clínica também é psicóloga. A Ana Paula Kruchinski, que está ali, lá de Tijucas. Se eu esqueci de mais alguém, perdão. Mas é só quem eu estou vendo aqui. Que o povo de Tijucas também veio, em Canelinha, tá? Gente, a questão agora é realmente a gente poder conversar, né? Algum pai, alguma mãe, professores, vocês querem fazer alguma pergunta, alguma colocação, de repente alguma ideia que vocês tenham também, porque às vezes a gente tem uma ideia tão legal e a gente guarda por medo da exposição, né? Então agora é hora da gente realmente pensar nesse tanto de informação que a gente recebeu. Eu e a Estela, a gente estava lá no final conversando, assim que ela chegou, né? Lá no final ou no começo, né? Que é do lado de lá. E a gente dizia que esse espaço de conversa é um espaço, no mínimo, muito doído. Né? A gente recebe os pais e as mães lá na secretaria e eles dizem para a gente, olha, eu ainda estou em luto, porque eu tinha uma expectativa e agora me disseram outra coisa. Mas a expectativa pode continuar. Né? A gente tem que reverter essa história. E agora, a partir daqui, que a gente pode ter essa conversa e pensarmos juntos nas necessidades de cada um. Quer falar, Thalita? Vamos para a Patrícia. Boa noite, meu nome é Patrícia. Eu tenho uma princesa de 9 anos que tem síndrome de Down e autismo e deficiência intelectual. E eu queria fazer um pedido como mãe, que eu vejo uma necessidade enorme e uma dificuldade gigantesca da gente, família, né, dos cuidadores, de crianças autistas, né, especiais, no quesito assim, cuidar de quem cuida, porque para a gente poder dar um atendimento bem bom para os nossos filhos e a gente estar bem emocionalmente para atender deles e suprir toda a necessidade que eles precisam, a gente também tem que estar bem. Então, muito se pensa em políticas públicas para as crianças, elas precisam, mas a gente também precisa de um psicólogo, de algum momento, de algum encontro que a gente pode estar trocando informações, de poder estar dividindo e dando ideias e trocando informações com outros pais e tendo algum apoio, uma rede de apoio para as famílias e para os cuidadores. Isso eu gostaria de deixar registrado no dia de hoje, aproveitando essa questão do autismo, a família e os cuidadores. Obrigada, Paty. Mais alguém, gente? Boa noite. Meu nome é Natasha, no meio, a Janara diz que tem que ser no meio. Meu nome é Natasha, eu tenho um filho de 8 anos, autista, e eu entendo o que aquela mãe falou, né? Porque é uma situação muito difícil, a Fernanda sabe, porque às vezes eu bato na porta dela, eu bato na porta da Edjane, e foi justamente essa nossa intenção em criar o Ama na Canelinha, né? O primeiro passo que a gente vai dar não só a documentação, né? Mas começar a fazer encontros de mães, porque a gente precisa desse espaço para debater, para trocar experiência, para trocar ajuda, né? Porque realmente não é fácil para a mãe, não é fácil para a família, não é fácil para ninguém. E a Janara tinha até levantado a ideia e a gente abraçou, ela está organizando isso. Eu fiquei mais com a parte de tentar organizar hoje, chamar a Estela. E depois, no final, até a Janara vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas a gente está organizando uma agenda, né? Foi uma das intenções da gente em convidar a Fernanda, foi para que ela tivesse acesso a esses pais, a essas mães, poderem convidar eles para estar aqui hoje, para que a gente pudesse estender esse convite para eles, né? Para participar do AMA, para participar dessas reuniões, né? Essa primeira reunião que a Janara tá organizando para a gente, para que a gente possa sentar, conversar, para que a gente possa saber a idade dessas crianças, para que a gente hoje possa entender qual é a maior dificuldade de atendimento no nosso município. Eu sei algumas coisas que faltam no município, né? Porque eu passo por isso, né?
Grande parte do tratamento, do laudo do meu filho foi todo feito particular, porque hoje a gente não consegue um atendimento, não porque a Vanilda não quer que a gente seja atendido no posto de saúde. Não, eu vou lá no posto de saúde, eu consigo uma vaga, só que o Estado não me dá uma vaga de neurologista, porque eu não consigo um psiquiatra para atender o meu filho. Então, toda essa questão, ela é difícil, né? A gente tem um fonoaudiólogo na educação, mas ele não consegue fazer o acompanhamento específico para essa criança. Então, o meu filho aprendeu a falar indo num fonoaudiólogo. O meu filho começou a ser tratado com 2 anos de idade. Só que antes disso, eu escutei que eu era doida. Não só de professor, eu escutei de médico, eu escutei de orientadora de ensino. Então, assim, a gente abriu esse espaço hoje para, como meu marido falou, né, para dizer que a gente também entende. A gente já teve do outro lado. Eu fui uma mãe que levou um laudo para ser preenchido numa escola e que né, o meu filho ele foi para a creche por orientação médica porque ele não se desenvolvia. Então, o médico pediatra disse que o problema dele era porque eu não estava estimulando em casa. Então, vamos levar para a creche. Lá tem um ambiente propício para isso. Então, eu levei o meu filho para a creche. E aí, quando a gente começou essa investigação, ele já ia mais de 1 ano na creche, né? E aí, eu levei os laudos para as professoras preencherem. A de manhã disse para mim: Natasha, ele precisa de ajuda. Ele talvez tenha problema auditivo. Ele não escuta, a gente chama, ele não olha, a gente tem que encostar para ele comer, senão ele não vai, ele vai ficar dentro da sala sozinho. Ele não fala com nenhuma criança, ele não interage com ninguém, ele não aprende a falar, então tem alguma coisa de errado com essa criança. E aí, falei com essa professora, várias professoras, de manhã, e aí de tarde eu voltei de novo. Só que de tarde eu voltei chorando para dentro do meu carro. Porque a professora respondeu para mim que quem tinha problema era eu, que a problemática era eu, que quem precisava de médico e ajuda era eu. Porque como eu não tinha outro jeito de chamar a atenção, então eu estava caçando uma doença no meu filho. Sabe? Esse foi a minha primeira tentativa de identificar o que meu filho tinha. Naquela época eu nem sabia que ele era autista, né? Eu tenho outras pessoas na família com problemas neurológicos, então quando a gente começa uma investigação, a gente não sabe o que a gente vai descobrir, né? A gente não consegue muitas vezes amparo, justamente por isso, porque a gente vai lá, a gente consegue um atendimento no posto de saúde, às vezes um atendimento muito humano, mas a gente para ali. O Estado não dá conta de atender todo mundo. Então, a nossa intenção com a abertura do AMA é justamente isso. É como a Estela falou, o AMA sozinho não vai conseguir atender todo mundo. Mas quando a gente pensa no tamanho de Canelinha, sabe, hoje a gente tem 40 crianças na rede municipal de ensino que tem laudo. Autistas, né? Autistas, no caso. A AMA de Tijucas atende mais de 40 crianças. Então, é onde a gente se coloca no lugar de que é possível. 37 mil por mês, né? O custo hoje operacional deles é de 37 mil por mês. Eles têm 5 profissionais. Alguns são cedidos pela Fundação Municipal de Esportes, professor de Educação Física, para fazer atividades sensoriais. Iniciativa pública, iniciativa privada, ajuda dos pais, de todos os meios possíveis. Mas eles estão conseguindo. Então, eu, como mãe, acredito que aqui nós também vamos conseguir. Eu sei que o nosso município é pequeno, eu sei que o poder público que hoje está à frente, ele tem a intenção de ajudar, né? Eu posso ter tido dificuldade com uma professora, eu posso talvez não ter conseguido alguma coisa na escola, mas eu nunca tive a porta de Edjane fechada para mim. Nunca. Eu nunca fui lá que ela não parou para mim e não escutou, e não chorou junto comigo, e não disse, eu te entendo, vamos atrás, vamos resolver. E às vezes, é como aquela mãe falou, a gente recebe tanto acusação que a gente começa a não pedir mais nem ajuda. Mas é como a Fernanda disse aqui no começo, se nós pais não formos, subirmos aquela escada e bater lá na porta de Edjane e da Fernanda e contar o que está acontecendo, elas não vão saber. Se eu não ligar para a Vanilda
não for lá marcar uma reunião com a Vanilda e contar, ô Vanilda, não, eu não estou conseguindo atendimento aqui, onde é que eu consigo? E às vezes não é nem só na rede pública, essa semana eu e a Fernanda ainda falávamos sobre isso, até na rede privada. Falta profissionais, tem filas de espera. Então, assim, né, eu já me alonguei, já falei demais, mas para que a gente realmente nos una, né, que a gente possa se unir como pais, como mães, principalmente, né? Eu vou agora defender a nossa bandeira como mulher, né? O meu marido sempre dispõe, né, as portas abertas, cede o espaço para a gente, e eu tenho que agradecer a Janara, né? Porque ela é uma parceira, porque quando eu liguei para ela, eu já estava organizando, mas vamos abraçar o teu evento, vamos fazer, né? Então, porque realmente é muito difícil, mas a gente pode, a gente é capaz e a gente vai conseguir mudar a realidade dessas crianças em Canelinha. Viu? Acho que é exatamente aquilo que a gente precisava para, não talvez para encerrar, porque outras pessoas podem falar, mas para realmente reforçar aquilo que a gente viu acontecer na noite de hoje, né? Acho que a Natasha, ela traz algumas situações bem pontuais e importantes para a gente também contar para vocês como é que acontece. Mesmo dentro da Secretaria de Educação, embora a gente tenha o atendimento educacional especializado, professores capacitados para atender as crianças com dificuldades, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, que hoje a gente não tem, mas a gente já lançou o próximo seletivo, psicólogos como a gente tem, psicopedagogos como a gente tem, a legislação hoje não autoriza a Secretaria a fazer terapia psicológica e fonoaudióloga dentro da Secretaria de Educação. Ainda faz parte da saúde. Nós estamos vendo, vereador, e graças a Deus eu tenho uma professora aqui nesse lugar, porque essa mulher também me atura um monte, ela manda um monte de coisa, eu mando mais um monte. Cada vez que ela manda uma pergunta, eu mando 4, né? A possibilidade dessa mudança. E por isso que é tão importante quando a gente mandar para cá projetos para ampliarem cargos de professores, para criarem, como a gente criou, de musicalização, por exemplo, de robótica, por exemplo, que não é o caso aqui para o autista, mas a musicalização a ampliação de cargos de professores de educação física, porque eu pedi na outra semana mais 10. É para esse tipo de serviço acontecer na cidade. Quando a gente coloca uma escolinha de futebol, de taekwondo, de capoeira, de violino, de balé, de ginástica rítmica funcionar, porque nós temos aqui no centro e quase que em todos os bairros, é para que vocês, pais e mães e filhos, tenham acesso. Porque não é só a educação dentro da escola que vai dar conta. É essa educação que sai porta fora da nossa sociedade. Nós temos hoje mais de 300 crianças nas nossas escolinhas, trabalhando, aprendendo, funcionando e vivenciando o social lá fora da escola. E o autista pode estar lá. Por que não? Procurem o bairro de vocês. Júnior? Né? Exatamente. Né? Então, assim, nós temos essas alternativas. Se vocês ainda não conseguiram ter acesso a tudo isso, a essa informação, as redes sociais da Prefeitura apresentam, a gente manda para as escolas muita coisa que são repassadas para vocês, mas venham até as escolas e perguntem o que tem aqui para o meu filho fazer. Porque contraturno tem um monte de coisa. Só que, claro, nós precisamos de quem leve, quem busca. Algumas coisas a gente consegue fazer, outras ainda são papel da família ou do cuidador, né? Outra coisa que a Natasha levantou que eu acho que é extremamente importante, eu não sei se foi contigo que eu comentei ontem, mas eu comentei com a mamãe. A necessidade da gente avaliar e da gente dar o alerta o quanto antes. Se a gente está com desconfiança, se tem uma pulga atrás da orelha, que a gente possa conversar sobre. Nós tivemos, por exemplo, um caso onde nós chamamos uma família do município para conversar quando a criança tem, em média, a Bruna sabe melhor do que eu, acho que quase 2 anos, né? E a gente disse para o pai e para a mãe, olha, tem alguma coisa aqui, está acontecendo. E a gente queria avaliar, a gente quer isso, a gente pode fazer. E a gente recebeu não, a primeira vez. A gente entende, né? Há uma preocupação, ainda tem 2 anos, é muito bebê, deixa assim, vamos ver como é que vai ficar. E a gente chamou no ano seguinte. E a gente recebeu outro não. E a gente recebeu mais um no ano seguinte. E aí foram 4 nãos em 4 anos. E aí agora essa criança tem 6 anos. 6 e um pouquinho. E aí agora nós temos um diagnóstico quase impossível. Porque é muito grave o que ele tem. Muito grave.
Eu não gosto da frase, a gente já chamou, infelizmente ninguém fez nada. A gente tentou fazer. Só que sem a família eu não consigo, eu não tenho autorização para pegar essa criança da escola e levar para o neurologista. Porque ele não é médico de doido. Ele é médico que é capacitado o suficiente para dizer, olha, esse aqui é o suporte que a saúde, a educação, a sociedade e a família precisam fazer para que essa criança se desenvolva. É por isso que às vezes a gente fala tanto e pede tanto para a família, ouçam a escola. A gente vai ouvir vocês. Se não ouvirem, venham até a gente. Mas a gente precisa entender que quanto mais precoce o diagnóstico acontecer, mais chances de desenvolvimento essa criança tem. Né? Acho que a gente tinha conversado bastante sobre isso ontem também. Vamos falar? Nós aqui já falamos a maioria que tinha que ser falado. Mais quem para a gente poder ir para o encerramento? Fechou? Por favor. Bom, pessoal, primeiro então, agora vi o Valdeli, eu estava aqui na frente, Valdeli, nosso vereador chegou aqui, obrigado por ter vindo. Eu elogiava justamente os vereadores por participarem de um evento tão importante. Primeiro, parabenizar, Estela, pela palestra, acho que é importante. Falei antes que a verdade às vezes nos causava tristeza. E parece que o ambiente agora ficou um pouco triste, porque foi falada muita verdade. Mas ela é necessária. Quem é cinéfilo, como eu gosto muito de assistir filme, sabe o que o tio Ben falou para o Peter Parker quando estava morrendo. Vocês sabem quem é o Peter Parker? É o Homem-Aranha. Então, quando tio Ben, né, estava falecendo, ele falou para o Peter Parker o seguinte: com grandes poderes, você tem grandes responsabilidades. E não há poder maior no mundo que o conhecimento. Não há poder maior no mundo que a informação. Então a gente sai maior daqui de dentro. Triste, por um lado, mas empoderados de conhecimento, de informação, que a gente tem que buscar uma melhoria. A gente agora sabe que tem um problema. O problema é que às vezes estava dentro da casa de cada um, quieto, escondido, agora está para todo mundo ver. Isso a gente tem que lutar, a gente tem que brigar. Mas das falas que eu senti essa noite, o que eu sinto mais falta e busco dentro da minha casa é de fortalecimento da família. Não tem política pública que sobreviva, não tem esforço de ONGs, de entidades que sobreviva a falta de parceria da família. E quando eu falo em família, eu vejo que parece que se perdeu alguma essência. Né? A Estela falou, vamos diminuir o tempo de trabalho. Acho que não é essa a questão, só isso. É um problema, mas é um problema que, se você olhar para a sua família lá atrás, a família do Lico, teu pai, Lico, ele trabalhava muito. O problema, gente, é que nós estamos falando muito da tela das crianças, e a gente está usando a tela. E às vezes essa criança que está ali pedindo atenção, a gente não está vendo. Então a falha não é só de um ou só de outro. A falha é do conjunto. É da família que está desestruturada de uma forma geral. É da falta de conversa. A Estela é lá de Lages, eu conheço bem a turma lá de Lages. Lá em Lages, os vizinhos conversavam. Lá em Lages chega às 6 horas, 5 horas da tarde, a turma vai tomar chimarrão na frente, começa a conversar. E esse diálogo não é a fofoca, não é a questão da fofoca, é às vezes a questão do apoio. É às vezes um vizinho querendo ajudar o outro, às vezes dando força, às vezes dando o apoio, às vezes orientando. Isso está faltando para a gente. Ainda em Canelinha a gente conhece um pouco os vizinhos. Mas quanto tempo você não vai conversar com seu vizinho? Quanto tempo faz que você não faz uma visita? Quanto tempo faz que você não para um tempo e larga o celular? E eu durmo com o celular, porque a função que a gente está exercendo, ela exige um pouco disso. Mas a Josi é testemunha, muitas vezes, teu celular está onde? Eu só não quero saber, só uma semana, estou largado do celular. Porque a gente precisa disso. A nossa cabeça precisa disso. E o nosso espírito precisa desse relacionamento com as pessoas, seja pessoal. Então vamos parar de conversar na tela, vamos conversar de frente, vamos bater um papo. Eu toda terça e quinta é o meu dia de futebol.
A Josi já não reclama mais, que não adianta mais, né? Ela já sabe. É o dia de eu ir para o futebol, é o dia de eu sentar com o rapaz lá, às vezes faz uma carninha, às vezes fica lá, é 2, 3 horas que a gente fica. Eu volto no outro dia zerado. Porque a gente sabe que conversou com alguém, que alguém deu um conselho, alguém deu uma opinião, a gente pôde ajudar alguém. Muita coisa boa sai dessas conversas. E eu falo para todo mundo, às vezes eu vou visitar o grupo de idosos, como é bom ver os idosos juntos conversando. É uma geração que chegou ali com a cabeça boa, porque trabalhou a intimidade com as pessoas, ela sabe se relacionar. E o celular, infelizmente, tira de nós isso. E a gente está passando para nossas crianças. Eu tenho o meu com 12, agora tu disse 14 anos, não pode usar o celular, já está me dando uma palpitação aqui também. Mas eu sei disso. Mas a gente tem que se fortalecer. E só tem um jeito de fortalecer, é das mãos, né, Natasha? É você com o outro. É lá conversar com a Dijane, que sempre atendeu bem, a Bruna. A Bruna foi professora do Arthur. O Arthur sabe ler e escrever, do grupo 5, com 5 anos, a Bruna já fazia ele ler e escrever. Isso é maravilhoso. E eu agradeço a Deus por isso. E se eu tenho o meu lá, que graças a Deus não tem nenhum problema de aprendizagem, nenhum problema de nada, eu agradeço a Deus, e a minha parte é fazer ele, ensinar ele a respeitar as pessoas que precisam. Então, quero parabenizar a minha grande vereadora, né, pelo evento como um todo, parabenizar todo mundo que está envolvido, e dizer que daqui para frente a gente sai maior, sai melhor. E agora, secretária, cadê a Vanilda? Está ali a Vanilda. Vocês duas, que sabem que são nossos esteios, né? Na administração, tanto na educação quanto na saúde, tem mais uma responsabilidade. Eu sei que é muita coisa que a gente coloca para vocês resolverem, muita coisa que a gente cobra, mas essa cobrança é salutar. Se vocês são essas grandes secretárias, junto com toda uma equipe que a gente tem, né? E a tua equipe também de saúde, né? Está aí a Alessandra, o pessoal aqui, e o Lico, vereador, se não falar ele vai ficar chateado comigo. Saúde, ele está aí, mas se vocês têm esse grande trabalho é porque a gente cobra e permite que vocês façam esse trabalho. Então agora, eu sei que esse trabalho que vocês já vêm fazendo, ele tem que se intensificar. O bom é que vocês vão ter ajuda, é que vocês vão ter parceria. Então aproveite essa parceria, essa ajuda para melhorar ainda mais a vida das nossas crianças. Obrigado, parabéns. Obrigada, Jana. Posso só fazer um agradecimento ímpar aqui que a gente não pode esquecer. Nós aprendemos o tempo todo, né? A Estela acabou comentando que o que a gente aprendeu há 5 anos atrás não é tão atual assim, o que a gente aprendeu ontem, talvez já nem hoje nem funcione mais. Eu quero te agradecer. A Estela, ela é minha amiga pessoal, eu amo essa mulher assim, fora do controle, a gente tem uma conexão de fora da nossa vida profissional, assim, porque a gente conseguiu se entender pedagogicamente, profissionalmente, e eu acredito naquilo que ela acredita. Então a linha foi, e ela trabalhou 2 anos conosco, fugiu depois, mas era para estar aqui, né? Era para estar aqui. Mas enfim, esse papo aí de casa a gente resolve depois para não dar porrada, né? Tirando a brincadeira de parte, eu quero agradecer uma pessoa que nos ensinou muito. E que enquanto rede em Canelinha faz muito pelas nossas crianças. E pedir para vocês que se abram, não só para ajudar essa instituição, mas para entender que o profissionalismo que existe lá dentro também ultrapassa as marcas que muitas vezes a gente tem como rotuladas de que aquilo lá é um espaço que não é de desenvolvimento de aprendizagem, que é a Marina da Pai, né? Marina está ali no ladinho. A Pai de Canelinha, ela é referência na nossa região. A Pai de Canelinha tem o tempo inteiro conversado com a Secretaria de Educação. Cada vez que eu procuro a Marina, que eu procuro a Fátima, que eu procuro as meninas da Pai, seja quem for, que a minha equipe procura, a Marina está à disposição. Cada vez que a Marina nos procura, logicamente, a gente tenta retribuir tudo aquilo que a Pai faz por cada aluno nosso. Nossa gratidão pelo trabalho de vocês, porque eu sei que não é fácil. Nós temos muitos casos em comum, né? E nós temos dores também, porque às vezes a gente perde o atendimento da Pai, porque pai e mãe não levaram. Não é verdade, Marina? Fundação cancela atendimentos porque as famílias não apareceram. Por isso que eu peço tanto para vocês, para encerrar,
estejamos juntos. As nossas crianças vão ganhar com isso. Obrigada. Obrigada, viu, Marina? Obrigada por todas as considerações. Ainda nos certificamos se ainda há alguém que queira falar e contribuir também. Ainda estamos à disposição. Mas nós do Poder Legislativo também gostaríamos de registrar a presença do vereador Valdeli Mário Melo e também, assim como disse a nossa secretária, agradecer a diretora da APAI de Canelinha, Marina, que aceitou no imediato o convite dessa Casa Legislativa. Muito obrigada pela presença. Temos alguns recados paroquiais aos professores e professoras, em específico, para não esquecerem de assinar a lista de presença que está lá na entrada e também dizer a vocês que os certificados já estão, melhor dizendo, disponíveis aqui na mesa ao fundo, que a Edjane vai fazer a entrega para cada um de vocês. E agora, aquele momento de agradecer com o coração transbordando todo o conhecimento da nossa palestrante da noite, Estela Ribeiro. Muito obrigada, que nós possamos sair daqui dessa noite sonhadores assim como vocês, com sonhos ainda mais grandes, porque você permitiu que esse nosso querer é possível. E que nós também possamos sair dessa casa, deste evento, comprometidos com estes 85% dos fatores sociais. E dizer a vocês que a Câmara Legislativa está de portas abertas. Agradecemos mais uma vez ao presidente idealizador desse evento e que nós, vereadores, também somos apoiadores. Agradecer a todos os colaboradores dessa casa. Mais uma vez agradecemos ao Executivo pela parceria, porque é esse exemplo que a gente tem que dar, esses poderes que têm que caminhar juntos, o Executivo e o Legislativo. Dizer a vocês também que propaguem esse conhecimento de hoje. Esse conhecimento foi um início de muita jornada que nos compete ainda pela frente. Dizer a vocês que aqui, nesse mês de abril, aqui nesse mesmo recinto, nós teremos mais um encontro que se chamará Eu Seguro na Tua Mão. E como disse a nossa mãe Patrícia, cuidar de quem cuida. Então, a partir desse encontro serão vários, que será no último sábado do mês, aqui nessa casa, no horário vespertino. Nós vamos estar anunciando ainda no dia 26 de abril. Começa o primeiro de muitos sábados. E se for preciso nós irmos até aos bairros, no decorrer das nossas conversas, nós vamos diagnosticando a cada caso e vamos conversando mais de perto, para que a gente se torne uma família. Quero agradecer, em especial, a Natasha, ela que se doou de forma íntegra, de forma especial, como uma doação para esse evento acontecer. Para tudo começar nessa vida é preciso alguém dar o primeiro passo. Então, Natasha, muito obrigada. E eu tenho certeza que tu, estando junto de nós, com todos os poderes e representantes da comunidade, nós vamos chegar longe. E cidade pequena é facilitadora de referência, Estela, porque nós temos várias referências aqui nessas cidades.
Muito obrigada mais uma vez. E agora eu convido a todos para se servirem com coffee break, que está exposto ali nos fundos dessa casa, e dizer que a gente está à disposição para alguma troca nesse dia. Quiser conversar conosco depois do coffee break, fique à vontade. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos.